Bom, pessoal, dando início a mais a continuidade a mais uma aula de resistência dos materiais, onde, recapitulando, nós vimos o estudo da deformação, a deformação normal, a deformação por cisalhamento. Depois vimos o estudo da tensão, certo? O cálculo da tensão normal, quando era o que significava uma tensão de compressão ou uma tensão de tração. E vimos também que sobre um corpo, quando é aplicada uma força de tensão, internamente há outras forças aplicadas sobre eles, de modo a equilibrar o corpo, a fim de não haver ruptura, certo? Então a gente viu tudo isso aqui para trás, e complementando também, vimos a questão das unidades de medida. As unidades de medida tanto para deformações quanto para tensão. Vimos também a forma de obtenção para o cálculo da tensão, né? Que é dado calculando a pressão sobre a área, e aí podemos dar de diversas fórmulas, quer dizer, perdão, o peso pela área, né? E aí podemos dar a unidade de diversas formas, em newtons por metro quadrado, em quilopascal, newtons por centímetros quadrados, desde que associem o peso com a área. Bom, hoje nós vamos ver a questão do alongamento, como calcular o alongamento, e antes disso seus conceitos. Então, o que é que consiste o alongamento? O alongamento representado por essa letra grega denominada delta, que consiste em que o alongamento total de uma barra submetida a uma força axial é designado pela letra grega delta. O alongamento por unidade de comprimento, denominado deformação específica, representado pela letra epsilon, é dado pela seguinte equação. Epsilon vai ser igual a, destacado aqui para vocês, epsilon vai ser igual a delta dividido por L, que nesse caso vai representar o comprimento total da barra. Então observem bem aqui. Existem aqui duas variáveis, que uma representa a deformação específica, outra representa o alongamento ou encurtamento da barra. Então observem aqui que são coisas diferentes. Vocês imaginem aqui uma barra qualquer, certo? Vamos chamar aqui essa barra, representando aqui uma barra. E aí vocês têm há sobre essa barra uma força de tração, ou seja, a gente vai tentar esticar, aumentar essa barra. Então, ao você aplicar sobre essa barra uma força de tração, vai haver uma deformação, obviamente, é aquela deformação que a gente estudou lá no início. No entanto, essa deformação, vamos colocar aqui, supor uma força de tração, aumentando o peso, o tamanho aqui da barra. Então eu vou aplicar aqui uma força de tração, né? No caso eu vou estar puxando aqui. Então essa barra ela vai apresentar o quê? Um comprimento maior. Esse espaço pequeno que aumentou aqui, nessa região pintada aqui de azul, é o alongamento. Ou seja, ela era 1 metro, foi para 1,5 metro, então ela alongou meio metro. Podemos dizer assim. Então, esse é o alongamento da barra. No entanto, a forma de obtenção desse alongamento, ela é dada por essa equação aqui, que a gente está observando aqui novamente. A deformação específica, representada por essa letra grega epsilon, vai ser igual a o alongamento ou encurtamento, né? Se for uma força de tração, é alongamento,
Se for uma força de compressão, é encurtamento. Então, observem bem aqui que a deformação específica ela é dada pelo alongamento ou encurtamento da barra, representado por essa letra grega aqui, que vocês estão vendo aqui novamente, delta, dividido pelo comprimento da barra. Então, observem bem, pessoal, que essa fórmula aí é a forma de obtenção, tem aí deformação específica. É a mesma deformação, ou tem o mesmo significado da deformação que a gente viu lá no início, de deformação normal, deformação por cisalhamento, não deixa de ser uma deformação. Só que agora, o objeto desta equação aqui é entender o alongamento, é calcularmos o alongamento da barra, ou seja, o quanto foi que ela alongou, o quanto foi que ela encurtou. Então é diferente da deformação. A deformação é a questão do metro por metro. O alongamento ele é dado somente em metro, é o quanto houve alongamento. E ele é dado esse alongamento em função da deformação e do comprimento total da barra. Obviamente que vocês vão ver mais claramente isso à medida que a gente for fazendo os exemplos. Então, prosseguindo, nota-se que a deformação, representada de novo por essa letra grega aqui, olha, observem bem aqui, a letra grega que representa a deformação específica, que é o epsilon, e o alongamento é representado pela letra grega delta. Então, vamos continuando aqui. Nota-se que a deformação é uma quantidade adimensional. Ou seja, se você tem metro por metro, entende-se que, por exemplo, que se você fosse fazer a eliminação, eles iam, numerador com denominador, deixarem de existir. Então, por isso que a gente chama adimensional. É de uso corrente, no meio técnico, representar a deformação por uma fração percentual, multiplicando-se o valor da deformação específica por 100 ou até mesmo por 1000. Ou seja, às vezes é comum vocês observarem a deformação ela ser dada em 100%. Tá bom? Por exemplo, que vocês tenham aqui, eu calculei aqui uma deformação específica e essa deformação ela deu 0,5 metros por metros, como a gente calcula lá. Então é comum a gente eliminar, tornar adimensional, né? Eliminar metro com metro aqui e pegar esse 0,5 e multiplicar por 100. E aí a deformação a gente vai dar na forma de porcentagem, que vai ser igual ao quê? A 50%, por exemplo. Então, é muito comum a gente dar a deformação na forma de porcentagem, ou na forma de metro por metro, centímetro por centímetro. Então vai ser muito comum vocês observarem isso aí. Então, continuando, podemos também representar a deformação através das mesmas unidades de medida. Certo? Observe, eu estou percebendo aqui até uma falha aqui, né? Onde tem medida, na verdade é palavra medida. Então, vocês observam que podemos também representar a deformação através das mesmas unidades de medida. Por exemplo, centímetros por centímetro, metros por metros, milímetros por milímetros e assim por diante. Aqui nós temos o diagrama da tensão deformação. Então vejam que interessante. É bem assim, uma recomendação é que vocês também se atenham a entender esse diagrama, porque é um dos princípios básicos da questão da resistência dos materiais, de quanto o material pode suportar determinada tensão ou deformação. Então observem bem aqui, as relações entre tensões e deformações para um determinado material são encontradas por meios dos ensaios de tração. Nestes ensaios são medidos os alongamentos correspondentes aos acréscimos da carga axial P, que se aplicarem à barra até a ruptura do corpo de prova. Pessoal, trocando em miúdos o que quer dizer o texto aqui, que
para você criar, eu falei isso lá no início, determinado material, determinada, podemos chamar, estrutura, você tem que ter conhecimento do quanto aquele material, daquela estrutura vai suportar de força, de peso aplicada sobre ela. Por exemplo, vocês imaginem aqui a construção de 2 torres e você tem que saber para que essas torres passem sobre ela linhas de transmissão. Você tem que saber o quanto aquele material vai poder suportar, desde a base até a própria torre assim falada. Então, para saber disso, ocorrem experimentos. Só que aqui os experimentos eles são chamados o quê? De ensaios, certo? E nesses ensaios. Então, ensaios nada mais são do que experimentos. E nesses ensaios, quando vocês vão criar algum material, vocês vão construir, baseando os princípios que norteiam a resistência dos materiais, são medidos alongamentos correspondentes aos acréscimos de carga, certo? Que se aplicarem à barra até a ruptura do corpo de prova. Então, quer dizer o quê? Que você vai fazendo testes. Vão fazendo testes sobre o quanto aquela determinada estrutura pode suportar. Então, obtém-se tensões dividindo-se as forças pela área da seção transversal da barra e as deformações específicas, dividindo o alongamento pelo comprimento ao longo do qual a deformação é medida. Deste modo, obtém-se o diagrama tensão-deformação do material em estudo. Na figura abaixo, ilustra-se um diagrama tensão-deformação típico do aço. Então, pessoal, vejam bem essa parte aqui. Observem, de tudo isso que eu falei, o mais importante aqui é que vocês entenderem isso aqui. 2 nomes aqui, tensão, quer dizer, diagrama tensão-deformação. A obtenção do diagrama tensão-deformação talvez seja o principal, a principal parte para que você possa entender hoje, além do cálculo do alongamento também e da deformação específica, o que cada material existe um diagrama tensão-deformação do material em estudo, ou seja, cada material vai possuir um diagrama tensão-deformação. Nesse caso aqui, a gente vai ver o diagrama tensão-deformação do aço. Então, o que é que significa isso? Vejam que interessante. Cada material, observem bem aqui essa parte aqui do gráfico, certo? Essa parte aqui que eu estou destacando aqui para vocês. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando. Depois a gente observa essa questão das equações. Mas vejam bem que interessante aqui esses gráficos aqui. Cada elemento ele possui um diagrama tensão-deformação. Aqui, nessa parte aqui, deixa eu tentar destacar para vocês. Nesse lado do gráfico, de vermelho aqui, eu tenho a força que é aplicada a um determinado elemento. Por exemplo, vocês imaginem o aço, a borracha. Então, nesse lado aqui, destacado em vermelho, aqui, ó, nessa linha aqui, ó, deixa eu marcar aqui, só a linha. Nessa linha aqui, para cima, partindo do zero até o topo, eu tenho destacado a força que é aplicada. Então, observem bem que vai crescendo. À medida que quanto maior a força eu vou aplicando, maior a tensão que eu vou aplicando sobre esse gráfico. E nessa parte aqui que eu vou destacar aqui em azul, representa a deformação do material. Ou seja, eu vou destacar aqui em azul essa parte aqui. Então, quanto mais eu aumento a força, maior vai ser o que? A deformação. Então, o gráfico ele mostra isso aqui. No entanto, vejam que interessante aqui. Cada material ele possui uma especificação ou o diagrama tensão-deformação. Por quê? Observem bem aqui que vocês estão observando o nome aqui. Deixa eu melhorar aqui. Região plástica. Observem bem aqui. Região elástica em vermelho. Região plástica. Cada parte do gráfico vai possuir uma região.
Então, o que é que quer dizer isso? Aqui nós temos a região, o ponto de escoamento. Podemos assim falar, destacando aqui, o ponto de escoamento, mais aqui em cima. Então, o que é que significa isso? Que cada material, ele possui partes específicas, ele possui um gráfico específico. Por exemplo, você tem um gráfico específico desse para borracha, para o aço, para o ferro, para o zinco. Então, o que é que quer dizer isso? Por exemplo, a região plástica. Vocês vão ver mais detalhadamente a descrição de cada uma dessas regiões, mais à frente aqui, ainda na aula de hoje. No entanto, o que é que quer dizer isso? Que nessa parte aqui da região elástica, vou dar um exemplo aqui. Até essa força denominada, essa força aqui, essa tensão entre o ponto zero e o ponto da tensão limite, que é onde aqui vocês acabaram de destacar, viram o destaque, quer dizer, entre essa parte zero e essa parte limite, quer dizer, destacado aqui, não tá, deixa eu apagar um pouquinho essa figura para ficar mais legal, vou tentar marcar de novo aqui, entre o ponto zero e a tensão limite, aqui, pronto, entre o ponto zero e a tensão limite, quer dizer o quê? Que a tensão que for aplicada ao material, ele vai estar dentro dessa região elástica, ou seja, a força que eu aplicar, se tiver entre essas duas tensões, o que é que vai acontecer? O material ele vai voltar, quando eu terminar de aplicar a força, ao estado original. A partir do momento que eu passar, ou que a minha força ultrapassar este ponto da tensão limite, que eu vou destacar aqui de novo para vocês aqui, a partir do momento que a minha força ultrapassar essa parte aqui, ou seja, ela vai ser a partir daqui, eu vou ter no meu gráfico a tensão ou a região chamada o quê? Região plástica, que já significa outra coisa aqui. Se eu ultrapassar a força da tensão limite, ou seja, eu tenho um material que ele vai aguentar uma força, uma tensão, vamos chamar a tensão de peso, um peso de até 200 quilos. Se eu passar os 200 quilos, então, o que é que vai acontecer? Até 200 quilos o material ele vai voltar ao estado original. Da aparência, da estrutura. Se eu chegar a 201, então ele já vai entrar nessa região chamada região plástica aqui, que está destacada em vermelho. Vou destacar de novo aqui. Então, se eu passar para 201, ele vai chegar nessa região aqui, chamada região plástica. O material ele já vai ocupar essa parte aqui do gráfico. Então, o que é que acontece? Na região plástica, se ele suportava até um peso de 200 quilos, ao ultrapassar esse peso, ele não vai voltar mais ao estado original. Ele ainda não vai se romper. No entanto, a partir do momento que eu terminar de aplicar essa força, ele não vai voltar ao estado original. No entanto, ele não vai se romper. No entanto, o que é que vai acontecer? O estado original não vai existir mais da estrutura. No entanto, se eu continuar aumentando essa força, vamos dizer que eu aumento essa força aqui, eu passei da chamada tensão de escoamento e cheguei até esse ponto aqui, que é a chamada tensão de ruptura, ou seja, o corpo ele suportava até essa força. Imagina então que a minha estrutura que suportava 200 quilos, ela suportava no máximo 400 quilos. Então eu botei aqui 450, 500. Então o que é que houve? Eu ultrapassei a tensão de ruptura, determinada nessa parte aqui do gráfico. Então o que acontece? Ao ultrapassar a tensão de ruptura, o meu corpo, obviamente, vai o quê? Se romper. Vai haver uma quebra do material. Então esse gráfico ele mostra aproximadamente isso. Que para cada corpo, para cada material, para cada estrutura, você vai ter um diagrama chamado tensão-deformação. De novo aqui, ó. Diagrama tensão-deformação, destacado em amarelo.
Então, todo gráfico ele vai ter esse diagrama, que quer dizer, todo material ele vai ter esse diagrama, que representa o quê? A descrição das tensões máximas que cada material suporta, o ponto de escoamento e o ponto de ruptura. E aí vai destacar as regiões elásticas, as regiões plásticas. Então, cada material ele vai possuir esse diagrama e é muito importante para que a gente possa entender o quanto cada material pode suportar. Bom, na direita aqui vocês têm basicamente um resumo de tudo isso que eu falei e o significado, certo? De como é que você vai calcular a tensão, a deformação e onde é representado aqui. Sigma R, que é a tensão de ruptura, a sigma E é a tensão de escoamento e sigma P, que é a tensão limite de proporcionalidade. Então, basicamente, o gráfico ele explica isso, que cada material ou cada elemento ele possui o seu diagrama tensão-deformação. Bom, pessoal, aqui abaixo do gráfico nós temos a descrição de cada região, certo? A região, observem bem aqui, nós temos a região elástica. O que é que significa a região elástica? De 0 até A. Então é interessante que vocês, ao lerem essas definições, vocês estejam com o gráfico do lado, que vai ficar basicamente explicando aquilo que eu já falei, né? Ou descrevendo aquilo que eu acabei de explicar, que vai de 0 até A, as tensões são diretamente proporcionais às deformações. O diagrama é linear. Ou seja, observem bem quando ele fala que o diagrama é linear, que nessa região elástica, ele é formado que por um gráfico linear, ou seja, uma linha reta que acaba que há uma proporção diretamente proporcional entre a tensão e a deformação. Então, é chamado limite de proporcionalidade, pois a partir desse ponto deixa de existir a proporcionalidade, ou seja, o ponto A, no final aqui dessa linha vermelha, que vocês estão observando. Esse ponto A é o limite de proporcionalidade, ou seja, a partir desse ponto A é onde vai haver a quebra da região elástica do material. Daí em diante, inicia-se a curva que afasta da reta 0A até B, que começa o chamado escoamento. Então vocês, ao lerem, observem aqui no gráfico o ponto de escoamento no qual está sendo descrito aqui no texto. Depois do A vai iniciar o ponto de escoamento, que vai até o ponto C. O escoamento, o que é o escoamento? Caracteriza-se por um aumento considerável da deformação com pequeno aumento da força de tração. No ponto B, inicia-se a região plástica, como vocês viram lá no gráfico. O ponto C é o final do escoamento. O material começa a oferecer resistência adicional ao aumento da carga, ou seja, o material começa a dar indícios que há um perigo ali de ruptura, atingindo o valor máximo ou tensão máxima no ponto D, denominado limite de máximo de resistência. Ou seja, o ponto D vai ser exatamente o ponto em que daqui você não pode mais passar, né? O gráfico vem seguindo, então aqui no ponto D, a tensão daqui ela não pode passar, porque a partir do momento que passa desse ponto D, ela vai atingir o chamado ponto de ruptura, representado aqui por essa letra E. Além deste ponto, maiores deformações são acompanhadas por reduções de carga, ocorrendo finalmente a ruptura do corpo de prova no diagrama E, que vocês viram lá o ponto de ruptura. A presença de um ponto de escoamento pronunciado, seguido de grande deformação plástica, é uma característica do aço, que é o mais comum dos materiais estruturais em uso atualmente. Ou seja, é muito comum a gente observar as estruturas hoje em dia serem feitas de aço, né? É um material que não enferruja, é um material resistente. Então, assim, por que foi utilizado o aço? Porque é o material mais comum utilizado em construções, né? Desde depois, além do concreto. Principalmente na área de eletrotécnica, a gente vê as linhas de transmissões, as subestações, predominam as construções de aço. Então, tanto os aços quanto as ligas de alumínio podem sofrer grandes deformações antes da ruptura. Materiais que apresentam grandes deformações antes da ruptura são classificados de materiais
dúcteis. Outros materiais, como o cobre, o zinco, o latão, o níquel, também possuem comportamento dúcteis. Então, pessoal, o que é que definindo o que são materiais dúcteis? São o quê? Materiais que apresentam grandes deformações antes da ruptura. Materiais resistentes. É aquele, no dito popular, ela entorta, mas não quebra. Tem que ser feito um malabarismo muito grande para que haja uma quebra. Então, o aço... Então, por isso que a gente às vezes vê um vendaval. Vamos supor, deu derrubou as torres, mas a gente vê aquela... tudo entortado, o material lá torto, totalmente deformado, mas não há ruptura. Então, esses materiais que são classificados, que apresentam grandes deformações antes de serem rompidos, são chamados materiais dúcteis. Então, o exemplo que a gente tem é o cobre, o bronze.